O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cumprimento as mães por ocasião da comemoração do Dia das Mães. Oferecemos especialmente esta Santa Missa pelas nossas mães, aquelas que estão entre nós, e também pelas mães falecidas. Que Deus acolha aquelas que partiram desta vida nas alegrias do céu e dê às nossas mães que estão entre nós a saúde, a proteção e a paz. Caríssimos fiéis, nos aproximamos da conclusão do período litúrgico da Páscoa. Nos próximos domingos vamos celebrar as solenidades da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. Com a solenidade de Pentecostes, coroamos o período litúrgico da Páscoa, encerramos o ciclo da Páscoa e vamos retomar o ciclo do tempo comum. Durante todo o período pascal, nós estamos acompanhando a presença do Cristo ressuscitado no meio da comunidade. Nos primeiros domingos nós observamos pelo Evangelho a dificuldade dos discípulos para crer na ressurreição. No quarto domingo nós reconhecemos que Jesus é o bom pastor e nós constatamos que Jesus é o bom pastor porque ele foi pobre. E Jesus manifestou a sua entrega total em favor das ovelhas, doando a sua vida na cruz pela nossa salvação. Jesus não foi apegado absolutamente a nada. Ele viveu toda a sua vida em função de nós, suas ovelhas. No domingo passado, no quinto domingo, nós iniciamos a leitura do discurso da despedida. O discurso da despedida, no domingo passado, indicava a ascensão de nosso Senhor aos céus.
Neste domingo, nós seguimos com a leitura e o texto indica a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. No domingo passado, nós enfatizamos que o contexto do discurso da despedida é o contexto da paixão de Nosso Senhor. Jesus realizou a última ceia com os seus discípulos, realizou a cerimônia do lava-pés, entregou um pedaço de pão a Judas, Judas recebeu o pedaço de pão e saiu para trair Jesus. Quando Judas saiu, Jesus começou o discurso da despedida. Portanto, o contexto é da paixão de Nosso Senhor. Contudo, Jesus prepara os seus discípulos para a missão. Quando Jesus voltar para o Pai, a missão será colocada nas mãos da igreja. Nós vamos contemplar o envio da igreja, a igreja que é enviada por Cristo em missão, no próximo domingo. Jesus prepara os discípulos para a missão. A missão que os discípulos terão que realizar é a missão de Cristo. E a missão de Cristo foi marcada pelas adversidades. Jesus no Evangelho advertiu: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus ensinou que nós seremos enviados, somos chamados a viver a sua missão, e a missão de Cristo é marcada pelas dificuldades. O cristão não está imune às adversidades, nós não estamos isentos às tribulações próprias da vida. Por isso Jesus disse: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Porque é a fé que nos sustenta nas adversidades da vida. A fé não faz de nós pessoas imunes às dificuldades. A fé nos faz ser pessoas fortes, que são capazes de suportar tudo por amor a Deus, e pessoas que são capazes de unir os seus sofrimentos à cruz de Cristo, porque a fé nos dá a certeza que tudo passa, só Deus permanecerá para sempre. Inclusive Jesus disse no Evangelho: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu ainda enfatizei que nós não estamos isentos às dificuldades desta vida. Nós vamos terminar o nosso ciclo sobre a face da terra. Mais cedo ou mais tarde vamos passar pela experiência da conclusão do nosso ciclo sobre a face da terra. Mas Jesus assegura que a vida não termina nas fronteiras da história. A morte não tem a palavra final. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Seguindo com o discurso da despedida, hoje Jesus prepara os discípulos para Pentecostes. E Jesus prepara os discípulos para que eles possam viver a missão na certeza que eles não estarão sozinhos. A fé que nos dá a certeza que Deus está conosco é a mesma fé que nos faz crer que Jesus não está caminhando mais ao nosso lado. Jesus, durante a sua vida terrena, caminhava ao lado dos discípulos. Depois que Jesus voltou para o Pai e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, Jesus passa, por meio do Espírito Santo, a morar dentro de cada um de nós. Essa é a afirmação que Jesus faz no Evangelho deste domingo. Ele está prometendo que será enviado um outro defensor, um outro paráclito, e Jesus ainda diz: para que permaneça sempre convosco. E o próprio Jesus diz: estará dentro de vós. O Espírito Santo, ele perpetua na história, ele prolonga na história a obra de Cristo, a presença de Cristo entre nós. De maneira tão sublime, nós acompanhamos, por obra do Espírito Santo, a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Quando o sacerdote impõe as mãos, pede que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, presença real de Nosso Senhor. O Espírito Santo prolonga na história a presença do Cristo ressuscitado, e esse Espírito está no interior de cada um de nós. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Portanto, o Evangelho deste domingo está assegurando que nós não estamos sozinhos.
A nossa missão será marcada pelos desafios, pelas adversidades e dificuldades. Nós não encontramos nenhum versículo do Evangelho, Jesus assegurando uma vida serena e tranquila para os seus discípulos. A vida do cristão é marcada pelas provações, tribulações e adversidades. A fé nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos diante de tudo isso. É fácil educar filho nos dias de hoje? Não. É fácil viver o matrimônio nos dias de hoje? Não. É fácil ser um cristão coerente no mundo de hoje? Não. Nós não estamos isentos às dificuldades da vida, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está em nós. E mais uma vez eu gostaria de voltar ao Evangelho do domingo passado. Não se perturbe o vosso coração. Como nós estamos perturbados. As pessoas estão tomadas pela ansiedade. As pessoas estão tomadas pelo desespero diante das adversidades. Essas pessoas somos nós, cristãos católicos. Nos esquecemos que nós podemos contar com o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos à mercê das adversidades da vida. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ilumina, Ele nos conduz. Nós estamos esquecidos, nós estamos nos esquecendo que podemos contar com o auxílio desse Cristo que está vivo no interior de cada um de nós, pela presença do Espírito Santo. O mesmo Cristo que caminhou com os apóstolos, caminha com cada um de nós, está conosco, por obra do Espírito Santo. Por que somos tomados pelo desespero? Por que somos tomados pela perturbação? Eu insisto, nós vamos enfrentar as dificuldades, mas podemos contar com o auxílio de Deus. Deus que está no interior de cada um de nós. À luz do Evangelho, em primeiro lugar, devemos agradecer ao Senhor, porque nós não estamos à mercê das adversidades da vida. Nós podemos contar com o auxílio do Senhor. Agradecer a esse Deus que está presente e vivo na vida de cada um de nós. E depois, pedir a Deus a graça de descobrir, porque talvez nós precisamos descobrir a presença viva desse Deus que está dentro de cada um de nós. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos ser esquecidos e abandonados pelos nossos companheiros de jornada, mas Deus jamais irá nos esquecer e nos abandonar. Ele está conosco. Ele disse: não vos deixarei órfãos. É preciso entender o contexto, a orfandade. No nosso contexto, talvez isso não tenha um peso tão grande como tinha na antiguidade. Hoje as mães, celebrando, comemorando o Dia das Mães, quantas mães assumem a responsabilidade de cuidar sozinha dos filhos? Mas no passado não era tão fácil assim. Jesus está assegurando: não irei deixá-los desamparados. Nós podemos contar com o amparo de Deus. No texto da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas descreve o diácono Filipe evangelizando os samaritanos. Ele está numa cidade da Samaria anunciando o Cristo. É importante lembrar que a Samaria, que os samaritanos são rejeitados pelos judeus, porque na região da Samaria uma porção do povo israelita estabeleceu contato com os povos pagãos que se corromperam, passaram a prestar culto aos deuses pagãos. Por isso os judeus da região da Judéia, do Reino do Sul, tinham aversão àqueles que estavam no Reino do Norte. Os israelitas que se corromperam, que estavam na região da Samaria. Filipe foi evangelizar esses que foram infiéis à fé judaica. Filipe foi anunciar o Cristo e o Cristo foi acolhido e aceito. Primeiro ensinamento: ninguém fica excluído do anúncio do Evangelho de Cristo. Ainda que o homem tenha se corrompido, se afastado de Deus, abandonado a fé, todos devem receber o anúncio do Evangelho de Cristo. Todos. Ninguém está excluído. Filipe, o diácono, está pregando e eles acolheram o Evangelho de Cristo. Nós, como cristãos, como igreja, devemos ser essa igreja que está sempre pronta a anunciar o Evangelho a todos.
sem qualquer acepção, sem qualquer exclusão. Todos podem e devem ouvir a pregação do Evangelho. Depois, nós encontramos no texto de hoje, na primeira leitura, uma fundamentação bíblica para o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Felipe é diácono. O diácono pode pregar a palavra. Inclusive o diácono faz celebração. Ele pode fazer a homilia na missa, porque o diácono tem a faculdade para pregar a palavra. O diácono também pode administrar o batismo. Felipe realizou o batismo. Aqueles que estavam na cidade da Samaria receberam o batismo, mas Felipe não pode administrar o sacramento da confirmação. Quem é que confirma na fé? São os apóstolos. Diz o texto: Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Alguém mais adiante poderia dizer: mas padre, no batismo nós não recebemos o Espírito Santo? Recebemos. E eles receberam o batismo no Espírito Santo. O que os apóstolos estão fazendo? Aquilo que o bispo faz. O bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Os apóstolos estão rezando pela efusão do Espírito Santo, para que aquele Espírito que eles receberam possa agora conduzir a vida daqueles que estão na cidade da Samaria. É exatamente isso que o bispo faz na celebração do sacramento da confirmação. Ele vem para confirmar a comunidade da fé. Pedro e João estão dizendo: vocês estão no caminho, vivam este evangelho que foi pregado pelo diácono Filipe, e agora passem a viver segundo o Espírito Santo. Deixem que o Espírito de Deus conduza a vida de vocês. Eles pedem uma graça especial. Segundo o ensinamento da primeira leitura, nós que fomos confirmados, que recebemos o sacramento da confirmação, devemos viver uma vida segundo a moção do Espírito. No batismo, a missão é colocada em nossas mãos. Na confirmação, nós somos convidados a viver esta missão, sob o influxo do Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, aquele que foi infuso em nós no dia do batismo, e aquele Espírito que o bispo pediu, que conduzisse a nossa vida, que dirigisse os nossos passos no dia da recepção do sacramento da crisma, que ele conduza a nossa vida, unindo a primeira leitura do Evangelho. Na primeira leitura, Jesus que assegura que nós não ficaríamos órfãos. Podemos contar com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com a presença de Cristo através do seu Espírito na nossa vida. Essa verdade de fé deve ser comunicada. Quantas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, esquecidas, à mercê dos males deste mundo? Imaginam que Deus está com os olhos fechados, que Deus está indiferente às dores que ela está vivendo. Nós temos, como cristãos, a missão de anunciar: esse Deus está vivo, Deus está presente na sua vida. As adversidades fazem parte da vida, mas Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que nós possamos anunciar esta verdade de fé. Não só anunciar por meio das palavras, mas sobretudo com o nosso testemunho. Que o Espírito de Deus nos convença que Deus está conosco, que Ele está no nosso interior, que nós não estamos sozinhos.